Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 21, a partir do verso 1, com significado a partir do verso 5. As gopis glorificam a flauta de Krishna. Shukadeva Goswami disse: a floresta de Vrindavana estava então cheia de transparentes águas outonais e refrescada por brisas perfumadas com a fragrância das flores de lótus que cresciam nos lagos cristalinos. O Senhor infalível, acompanhado de suas vacas e amigos vaqueirinhos, entrou naquela floresta de Vrindavana. Os lagos e rios e colinas de Vrindavana ressoavam com os sons de abelhas enlouquecidas e bandos de aves voavam entre as árvores floridas. Na companhia dos vaqueirinhos e de Balarama Madhupati, Shri Krishna entrou naquela floresta e, enquanto pastoreava as vacas, começou a vibrar sua flauta. Quando as jovens senhoras da aldeia pastoril de Vraja ouviram o som da flauta de Krishna, que desperta a influência de Cupido, algumas delas começaram a descrever secretamente as qualidades de Krishna e suas amigas íntimas. As vaqueirinhas começaram a falar sobre Krishna, mas quando lembraram das suas atividades, ó rei, o poder de Cupido perturbou suas mentes e por isso elas não conseguiram mais falar. Usando um enfeite de pena de pavão sobre a cabeça, flores carnicara azuis nas orelhas, uma roupa amarela tão brilhante quanto o ouro e a guirlanda Vaijayanti, o Senhor Krishna exibia sua forma transcendental como o maior dos dançarinos ao entrar na floresta de Vrindavana, embelezando-a com as marcas de suas pegadas. Ele enchia os buracos de sua flauta com o néctar de seus lábios, e os vaqueirinhos cantavam suas glórias. Significado: as gopis lembravam-se de todas as qualidades transcendentais de Krishna mencionadas neste verso. A maneira elegante como Krishna se vestia e as belas flores azuis colocadas sobre suas orelhas excitavam os desejos românticos das gopis, e quando ele derramava em sua flauta o néctar de seus lábios, elas simplesmente ficavam perdidas de amor extático por ele. Ó rei, quando ouviram o som da flauta de Krishna, que roubou a mente de todos os seres vivos, todas as jovens senhoras de Vraja abraçaram-se umas às outras e começaram a descrevê-lo. Significado: a palavra iti nesta passagem indica que depois de perderem a fala por causa da lembrança de Krishna, as donzelas de Vraja então recuperaram a serenidade e assim foram capazes de descrever em êxtase o som da flauta de Krishna, conforme algumas gopis começavam a cantar alto e as outras gopis perceberam que partilhavam do mesmo amor estático em seus corações. Todas elas começaram a se abraçar umas às outras, imersas em amor conjugal pelo jovem Krishna. As vaqueirinhas disseram: ó amigas, os olhos que veem os belos rostos dos filhos de Nanda Maharaj são certamente afortunados. Enquanto esses dois filhos entram na floresta, rodeados por seus amigos, tocando as vacas à sua frente, eles levam as flautas à boca e lançam olhares amorosos para os residentes de Vrindavana. Para aqueles que têm olhos, julgamos não haver objeto de visão maior. Significado: esta tradução é tirada do Chaitanya Charitamrita Adilila
4155 de Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comentou o seguinte: as gopis tensionavam dizer: ó amigas, se simplesmente permanecerdes nos grilhões da vida familiar, neste mundo material, que então jamais conseguireis ver. O Criador concedeu-nos estes olhos, então vejamos o que há de mais admirável para ver. Krishna. Coisa rara aqui. As mulheres falando uma para as outras da vida familiar. Como sabiam que suas mães, as outras pessoas mais velhas, poderiam ouvir com desaprovação suas palavras românticas, as gopis então disseram que Akshamvatam Phalam, ver Krishna é a meta para todos e não só para nós. Em outras palavras, as gopis sugeriram que, como Krishna é o supremo objeto de amor para todos, por que não poderiam elas também amá-lo em êxtase espiritual? Segundo os acharyas, este e cada um dos versos seguintes, até o verso 19, foi falado por uma gopi diferente. Ai, que bacana. Vamos ler até o 19? Vestidos, agora é outra gopi, né? Vestidos com uma encantadora variedade de roupas, sobre as quais repousavam suas guirlandas, e enfeitando-se com penas de pavão, flores de lótus, lírios, brotos novos de mangueiras e ramalhetes de botões de flores, Krishna e Balarama brilham de modo magnífico entre os vaqueirinhos reunidos. Eles assemelham-se aos melhores dos dançarinos, aparecendo num palco de teatro, e às vezes eles cantam. Significado: as gopis continuam a cantar sua canção estática enquanto lembram os passatempos do Senhor Krishna. As gopis queriam ir à floresta onde Krishna realizava seus passatempos e, permanecendo escondidas, espreitar por entre as folhas das trepadeiras e ver Krishna e Balarama maravilhosamente dançando e cantando com seus amigos. Era este o desejo delas, mas como não podiam ir, cantavam esta canção em amor estático. Minhas queridas gopis, as atividades auspiciosas Minhas queridas gopis, que atividades auspiciosas deve ter realizado a flauta para desfrutar sozinha o néctar dos lábios de Krishna e deixar apenas um gostinho para nós, as gopis, para quem aquele néctar realmente se destina? Os ancestrais da flauta, os bambuzais, derramam lágrimas de prazer. Sua mãe, o rio, em cuja margem o bambu nascera, sente alegria, e por isso suas flores de lótus desabrochantes estão eriçadas como se fossem os pelos de seu corpo. Significado: esta tradução é tirada do Chaitanya Charitamrita Antya Lila, capítulo 16, verso 140 de Srila Prabhupada. Sob o disfarce de deixar escorrer seiva, os pés de bambu estão, na verdade, derramando lágrimas de êxtase ao ver seu filho tornar-se um elevado devoto flauta da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Sanatana Goswami dá uma explicação alternativa. As árvores estão chorando porque se sentem infelizes por não poderem elas mesmas brincar com Krishna. Pode-se objetar que as árvores de Vrindavana não devem lamentar por aquilo que lhes é impossível obter, assim como um mendigo, de certo, não lamenta por lhe ser proibido encontrar-se com o rei. Mas as árvores são, de fato, como pessoas inteligentes que sofrem quando não conseguem alcançar a meta da vida. Desse modo, as árvores estão chorando, porque não podem obter o néctar dos lábios de Krishna. Ó amiga, Vrindavana, após ter obtido o tesouro dos pés de lótus de Krishna, o filho de Devaki, está difundindo a glória da terra.
Ao ouvirem a flauta de Govinda, os pavões dançam como loucos, e quando outras criaturas os veem dos topos das colinas, todas elas ficam atônitas. Significado. Srila Sridhara Swami explica que, em virtude de atividades tais como as descritas neste verso, não ocorrem em nenhum outro mundo. A Terra é inigualável. De fato, as glórias da Terra são difundidas pela maravilhosa Vrindavana, porque ela é o lugar dos passatempos de Krishna. Como se afirma no Brihat Vishnu Purana, o nome Devaki também se refere à mãe Yashoda. Dve namni nanda bharyaya Yashoda Devakiticha atha sakyam abhuttasya Devakya Shauri Jayaya. A esposa de Nanda tinha 2 nomes, Yashoda e Devaki. Portanto, era natural que ela, a esposa de Nanda, fizesse amizade com Devaki, a esposa de Shauri, Vasudeva. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica a Krishna Lila da seguinte maneira. Em Vrindavana, os pavões pedem a Krishna, Govinda, por favor, faze-nos dançar. Então Krishna toca sua flauta e eles o rodeiam num círculo e dançam dentro do compasso de sua melodia. E enquanto está de pé no meio da dança deles, o Senhor também canta e dança. Então aqueles pavões que estão plenamente satisfeitos com o desempenho musical do Senhor, por gratidão, oferecem para seu prazer suas divinas penas. Da maneira habitual dos músicos, Krishna aceita com alegria estes presentes e coloca uma pena em seu turbante. Animais gentis como os veados e as pombas apreciam muito o entretenimento transcendental apresentado por Krishna e, para ter uma boa visão, reúnem-se nos picos das colinas. Então, enquanto assistem ao programa de tirar o fôlego, ficam atônitos em êxtase. Srila Sanatana Goswami comenta que, como em Vrindavana, Krishna anda descalço, e assim pode marcar a terra diretamente com os símbolos de seus pés de lótus. Esta terra transcendental é ainda mais gloriosa que Vaikunta, onde Vishnu usa chinelos. Mais uma Gopi. Bem-aventuradas sejam todas estas tolas corças que, por terem se aproximado do filho de Nanda Maharaj, que se veste com todo o requinte e toca a sua flauta. Na verdade, todas as corças, quanto os veados, adoram o Senhor com olhares de amor e afeição. Significado. Esta tradução é tirada do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17:36 de Srila Prabhupada. Segundo os acharyas, as gopis pensaram o seguinte: as corças podem aproximar-se de Krishna junto com seus maridos, porque Krishna é o objeto último de afeto para estes. Por causa de sua afeição por Krishna, os veados ficam animados ao verem suas esposas atraídas a ele e assim consideram afortunada sua vida familiar. De fato, eles sentem-se jubilosos ao verem como suas esposas buscam por Krishna e, seguindo-as, incentivam-nas a ir até o Senhor. Por outro lado, nossos esposos têm ciúme de Krishna e, porque carecem de devoção por ele, não suportam sequer o aroma de seu perfume. Portanto, para que servem nossas vidas? 12. A beleza e caráter de Krishna criam um festival para todas as mulheres. De fato, quando as esposas dos semideuses, voando em aeroplanos com seus maridos, avistam-no e ouvem a música ressonante de sua flauta, seus corações são abalados por Cupido, e elas ficam tão confusas que as flores caem de seus cabelos e seus cintos se afrouxam.
Significado. Em Krishna, a suprema personalidade de Deus, Srila Prabhupada comenta, este verso indica que o som transcendental da flauta de Krishna se difundia por todos os recantos do universo. Também significativo é o fato de as gopis saberem das diferentes espécies de aeroplano que voavam no céu. De fato, mesmo sentadas no colo de seus esposos, as semideusas ficavam agitadas ao ouvirem o som da flauta de Krishna. Por isso, as gopis pensavam que elas mesmas não deviam ser censuradas por sentirem estática atração conjugal por Krishna, que afinal era um vaqueirinho de sua própria aldeia e, portanto, um objeto natural de seu amor. Se até mesmo semideusas enlouqueciam por Krishna, como pobres vaqueirinhas terrestres da própria aldeia de Krishna poderiam evitar que seus corações fossem completamente conquistados por seus olhares amorosos e pelos sons de sua flauta. As gopis também consideraram que os semideuses, embora observassem a atração de suas esposas por Krishna, não ficavam com inveja. Na verdade, os semideuses são muito refinados em cultura e inteligência, e por isso, quando voam em seus aeroplanos, costumam levar suas esposas consigo para ver Krishna. As gopis pensaram, nossos esposos, por outro lado, são invejosos, portanto, até mesmo as costas inferiores estão em situação melhor que a nossa. E as semideusas também são muito afortunadas, ao passo que nós, pobres seres humanos, numa posição intermediária, somos muito desafortunadas. 13. Usando como vasilhas suas orelhas levantadas, as vacas estão bebendo o néctar do som da flauta que flui da boca de Krishna. Os bezerros, com suas bocas cheias de leite proveniente das tetas úmidas de suas mães, ficam imóveis enquanto trazem Govinda para dentro de si, através de seus olhos cheios de lágrimas, e abraçam-no em seus corações. Ó Mãe, nesta floresta todos os pássaros subiram aos belos galhos das árvores para ver Krishna. De olhos fechados estão apenas escutando em silêncio as doces vibrações de sua flauta e não sentem atração por nenhum outro som. Sem dúvida, esses pássaros estão ao mesmo nível de grandes sábios. Significado. Os pássaros assemelham-se a sábios porque vivem na floresta. Mantêm os olhos fechados, guardam silêncio e ficam imóveis. De forma significativa, aqui se afirma que até os grandes sábios enlouquecem com o som da flauta de Krishna, o qual é uma vibração completamente espiritual. A expressão Ruchira Pravalam indica que mesmo os galhos das árvores ficam em êxtase quando atingidos pela vibração da flauta de Krishna. Indra, Brahma, Shiva e Vishnu, sendo deuses primordiais, viajam por todo o universo e têm amplo conhecimento da ciência musical. Ainda assim, nem mesmo essas grandes personalidades jamais ouviram ou compuseram música como a que emana da flauta de Krishna. De fato, os pássaros ficam tão comovidos com o som bem-aventurado que, em seu êxtase, fecham os olhos e agarram-se aos galhos para não cair das árvores. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que as gopis às vezes costumam chamar umas às outras de Amba, mãe. Quando os rios ouvem o som da flauta de Krishna, suas mentes começam a desejá-lo. E assim rompe-se o fluxo de suas correntes e suas águas se agitam, formando redemoinhos. Então, com os braços de suas ondas, os rios abraçam os pés de lótus de Murari e, agarrando-se a eles, presenteiam-nos com oferendas de flores de lótus. Significado. Mesmo extensões de águas sagradas, tais como o Yamuna e o Manasaganga, ficam encantadas com o som da flauta e, dessa maneira, ficam perturbadas pela atração conjugal ao jovem Krishna. As gopis estão deduzindo que,
como muitas diferentes espécies de seres vivos são dominadas pelo amor conjugal a Krishna, por que deveriam as golpes ser criticadas por seu intenso desejo de servir a Krishna na relação conjugal? 16. Em companhia de Balarama e dos vaqueirinhos, o Senhor Krishna está sempre vibrando sua flauta, enquanto apacenta todos os animais da floresta de Vraja, mesmo sob o pleno calor do sol de verão. Ao ver isto, a nuvem no céu, tomada por amor, se expande. Ela se ergue bem alto e constrói de seu próprio corpo, com sua multidão de gotículas de água, semelhantes a flores, um guarda-sol para seu amigo. Significado. Srila Prabhupada diz em seu Krishna, a suprema personalidade de Deus: o calor escaldante do sol do outono era às vezes insuportável, e por isso as nuvens tomadas de compaixão apareciam no céu sobre Krishna e Balarama e seus amigos, enquanto eles se ocupavam em tocar suas flautas. As nuvens serviam como um guarda-sol refrescante sobre suas cabeças, só para fazer amizade com Krishna. As mulheres aborígenes da região de Vrindavana ficam perturbadas pela luxúria ao verem a grama marcada com pó de cúrcuma vermelho, enriquecido com a cor dos pés de lótus de Krishna. Este pó originalmente decorava os seios de suas amadas, e quando as mulheres aborígenes passam-no em seus rostos e seios, elas abandonam toda a ansiedade. Significado. Srila Prabhupada explica este verso da seguinte maneira: as silenciosas moças aborígenes também ficaram plenamente satisfeitas ao passarem em seus rostos e seios a poeira de Vrindavana, que era avermelhada devido ao contato com os pés de lótus de Krishna. As moças aborígenes tinham seios muito volumosos e também eram muito luxuriosas, mas quando seus amantes tocavam seus seios, elas não ficavam muito satisfeitas. Quando adentraram a floresta, elas viram que, conforme Krishna caminhava, algumas das folhas e trepadeiras de Vrindavana ficavam tingidas com o pó de cúrcuma vermelho que caía de seus pés de lótus. As golpes colocavam os pés de lótus do Senhor em seus seios, que também eram decorados com pó de cúrcuma. Mas quando Krishna passeava pela floresta de Vrindavana com Balarama e seus amigos, o pó avermelhado caía no chão da floresta de Vrindavana. Assim, as luxuriosas moças aborígenes, enquanto olhavam Krishna tocando flauta, viam o pó de cúrcuma vermelho no chão e logo o pegavam e passavam em seus rostos e seios. Dessa maneira, elas se sentiam plenamente satisfeitas, embora não ficassem satisfeitas quando seus amantes tocavam seus seios. Todos os desejos materiais luxuriosos podem ser satisfeitos de imediato por alguém que entra em contato com a consciência de Krishna. 18. De todos os devotos, esta colina de Govardhana é a melhor. Ó minhas amigas, esta colina fornece a Krishna e Balarama, bem como a seus bezerros, vacas e amigos vaqueirinhos, todos os artigos de primeira necessidade: água potável, grama bem macia, cavernas, frutas, flores e vegetais. Dessa maneira, a colina presta respeitos ao Senhor. Ao ser tocada pelos pés de lótus de Krishna e Balarama, a colina de Govardhana parece muito satisfeita. Significado. Esta tradução é tirada do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 18:34 de Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica dessa maneira a opulência da colina de Govardhana. Paniya refere-se à água fresca e fragrante das cascatas de Govardhana, que Krishna e Balarama bebem e usam para lavar os pés e a boca. Govardhana também oferece outras bebidas, tais como mel, suco de manga e suco de pilo. Suyavasa indica a grama durva,
usada para fazer a oferenda religiosa de Arghya. Govardhana também tem grama que é fragrante, macia e que serve para fortalecer as vacas e aumentar a produção de leite. Assim, essa grama é usada para alimentar os rebanhos transcendentais. Kandara refere-se às grutas onde Krishna, Balarama e seus amigos brincam, sentam-se e deitam-se. Essas grutas dão prazer quando o clima está muito quente ou muito frio, ou quando está chovendo. Govardhana também tem raízes tenras para comer, joias para ornamentar o corpo, lugares planos para sentar-se e lamparinas e espelhos sob a forma de pedras lisas, água cintilante e outras substâncias naturais. Último verso, falado por cada uma das gopis que estão conversando sobre Krishna. Minhas queridas amigas, ao passarem pela floresta com seus amigos vaqueirinhos conduzindo as vacas, Krishna e Balarama levam cordas para amarrar-lhes as patas traseiras na hora da ordenha. Quando o Senhor Krishna toca sua flauta, a doce música faz com que as entidades vivas móveis fiquem num estado de estupor e que as árvores inertes tremam de êxtase. Essas coisas são, sem dúvida, muito admiráveis. Significado. Krishna e Balarama algumas vezes usavam suas cordas de vaqueiro na cabeça, outras vezes nos ombros, e dessa maneira andavam com os belos enfeites do equipamento completo de vaqueirinho. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que as cordas de Krishna e Balarama são feitas de tecido amarelo e têm feixes de pérolas nas duas pontas. Às vezes eles usam essas cordas em volta do turbante e dessa maneira as cordas se transformam em belos adornos. Você já viu essas cordinhas nos turbantes? Bem, amanhã, verso 20. Bom dia, Danilo. O verso 20 é o último do capítulo. Vamos deixar eles terminarem.